Acho que essa notícia pegou todo mundo de surpresa, né? Jürgen Klopp, que já estava 8, 9 temporadas, 8 anos, 9 anos no Liverpool, anuncia que vai deixar o clube, vai pedir um tempo, vai cuidar um pouco da vida dele, e isso mostra até como é que o futebol, por mais que seja um ambiente de entretenimento, ele é um ambiente de entretenimento muitas vezes para quem está olhando de fora, para quem vive o futebol, para quem está ali no dia a dia, com os estresses, com a rotina, passa por algo muito maior. Principalmente, isso ganha mais força ainda quando a gente fala de um dos maiores treinadores do mundo, que protagonizou uma das maiores rivalidades na Inglaterra com o Guardiola nos últimos anos, por mais que tenha saído vitorioso só com uma Premier League, mas também uma Champions League. Colocou o Liverpool num patamar que, poxa, não deveria ter saído, que passou por alguns momentos meio conturbados com o Brendan Rodgers, com o Roy Hodgson também antes, depois da saída do Rafa Benítez, ainda não estava se encontrando, chega o Klopp, passa todo esse período de 2015 e agora até o final da temporada de 2024. Isso mostra muita coisa, né? Esse vídeo até ele vai num perfil um pouco diferente, mais dessa análise sobre o futebol e não tanto a análise tática, por mais que eu quero passar por alguns outros tópicos aqui, mas mostra muito. Primeiro, essa consistência, essa insistência do Liverpool e do futebol inglês como um todo, quando a gente olha para essa trajetória do Klopp, antes dele se tornar o vencedor que foi, e depois também desse ápice do Liverpool, com uma queda mais recente, talvez com uma recuperação nesse ano, a paciência, a insistência e a forma como que a diretoria do Liverpool acreditou no trabalho do Klopp. Quando a gente olha para a história do Liverpool é até curioso, né? Um time de mais de 100 anos de história teve 20 ou 21 treinadores em toda a sua história. Se você olhar para os times brasileiros, seu time teve quantos treinadores nos últimos 5 anos? Provavelmente ou esse número ou bem perto dele, para mais ou para menos. É bem gritante a forma como que a diretoria acreditou e principalmente, por mais que o Klopp já fosse um bom treinador, já tivesse batido numa final de Champions League com o Borussia, já tivesse um trabalho autoral bastante interessante na Alemanha, não era ainda um treinador de primeira prateleira, por exemplo, como foi o City acreditando no Guardiola, como foi talvez o Real Madrid acreditando no Carlo Ancelotti nessa segunda passagem, acredita em fazer uma aposta no Liverpool e acerta em cheio. Consegue ser campeão, consegue construir uma identidade de jogo, e isso é o mais importante. O que a gente viu muito desse Liverpool com o Klopp? Um time intenso e talvez essa intensidade que tenha cansado um pouco o Klopp ao longo desses 8, 9 anos na frente do clube. Uma intensidade num ritmo alucinante. Eu sempre falava assim, que o jogo mais interessante de ver era o City e Liverpool, porque eram dois times intensos que queriam a bola a qualquer custo, a todo momento, num jogo bonito, num jogo esteticamente bonito, ou pelo menos que me agrada, se cabe assim falar. E que quando perdia a bola incomodava extremamente o adversário. O Gegenpressing, que pouco a gente falava do futebol, virou quase que um senso comum depois desse auge do Klopp no Liverpool. Essa pressão pós-perda, uma pressão intensa. Perdeu esse exato momento em que você vai sufocar o adversário. Porque ou você vai recuperar a bola já no campo de ataque, vai tirar essa posse do adversário, ou no mínimo você vai incomodar bastante e vai forçar o erro. Essa foi a marca do Liverpool de Jürgen Klopp. Dentre outros pontos, né? Ofensivamente um time extremamente vertical e criativo também. Diferente talvez do seu antagonista Guardiola, que preferia circular a bola, adepto de um jogo mais de posição, ele cria um outro aspecto, um porém dentro do futebol inglês, dentro do futebol mundial, quase que mostrando com que não existe só uma forma de jogar futebol. A gente viu em especial na maior parte dessa trajetória do Klopp no Liverpool, um time que tinha os dois laterais muito importantes, Arnold e Robertson, que eram desconhecidos do grande público até então, se tornando protagonistas e dois dos maiores laterais do mundo, em especial pela capacidade de ir para o fundo, da inversão de corredores de um para o outro muitas vezes, quase que sendo protagonistas da construção do time, ou mesmo jogando até um pouco mais por dentro. Nesse último momento do Klopp, aí sim, um pouco mais posicional, reencontrando, redescobrindo o Arnold quase que como um camisa 5, um camisa 8, por vezes um camisa 10, um jogador extremamente criativo, e muito disso se deve ao Klopp. E se deve ao Klopp em especial não porque eu estou falando aqui, ou por tudo que a gente assistiu de Premier League, mas pelo que o próprio Arnold fala da importância do Klopp para esse convívio do futebol, para essa construção do Liverpool. Isso é incrível, isso é mais incrível da gente ver a forma com que ele impactou a vida de todos esses jogadores. Mais na frente a gente ainda viu uma dupla mágica, um trio mágico, Salah, Mané e Firmino.
com muitas trocas de posição, o Firmino se revelando um camisa 10, um camisa 9, ou um meio termo entre isso, um falso 9, para os dois pontas virem jogar por dentro, agressivos, para concluir, para infiltrar, e foram assim destaques na Europa, levaram Premier League, levaram Champions League, e depois com a saída do Firmino, com a saída do Mané, começa a reestruturar esse Liverpool, passa por alguns apertos sim, mas redescobre muita coisa. Chega com Luiz Dias, aí sim como um extremo mais aberto, Salah em um novo momento como um extremo mais aberto do outro lado, e pelo meio mostra a confiança que ele tem nos atletas, com o Diogo Jota, com o Gakpo, mas principalmente com o Darwin Núñez, um jogador que é extremamente criticado, um jogador que passa por altos e baixos, que foi uma grande aposta do Klopp, que em alguns momentos talvez tenha merecido o banco, mas a confiança que ele deposita no uruguaio talvez é o que vai transformar, o que vai fazer ele dar o próximo passo na carreira. Não tenho dúvidas que ele vai se tornar um grande jogador. É pelo nível que ele está alcançando, pela insistência, pelo que ele está construindo. Claro, é um jogador muito novo, tem muito para desenvolver na carreira ainda, mas que boa parte disso se deve ao Klopp, sabe, durante todo esse tempo. E um time, como eu comentei, extremamente intenso e nenhum jogador deixou de entregar isso. Isso é fantástico. Talvez essa seja a síntese do que foi o Liverpool do Jürgen Klopp. É até curioso a gente falar, né, do que foi e não do que é. Mas esse é o fim de temporada, talvez fim de carreira. Ele fala, inclusive, que não sabe se vai voltar a treinar algum outro clube, mas fato é que na Inglaterra, mesmo se for para passar fome, aí com um certo exagero, não treinaria outro clube na Inglaterra, dada essa tamanha identificação, que é fantástico, né? Num momento em especial, quando a gente fala de futebol brasileiro, com tantas trocas, algo tão volátil, a gente poder olhar por tanta identificação de um treinador com um clube, com um modelo de jogo, com uma filosofia, isso para mim é um dos pontos mais fantásticos. E aí, cabe o questionamento, existe futuro do Liverpool sem Klopp? Certamente sim, quando a gente pensa, né, no que é o Liverpool daqui para frente, para mim existe um nome que é praticamente unanimidade. Xabi Alonso, hoje grande destaque no Bayer Leverkusen, um time que faz frente com o Bayern de Munique e que talvez acabe com a hegemonia, se não me engano, de 11 títulos seguidos do Bayern na Bundesliga, do Bayern de Munique. O Leverkusen tem esse potencial nas mãos de um treinador iniciante, né? Xabi Alonso, identificado com o Liverpool, é campeão da Champions e do Mundial e perde o Mundial para o São Paulo em 2005 pelo Liverpool, depois faz uma carreira em Real Madrid, enfim, Bayern de Munique depois, inclusive criando conflitos com o Klopp dentro da própria Bundesliga e agora na Bundesliga pelo Bayer Leverkusen. É muito interessante olhar para o Xabi Alonso e ver ele como um futuro do futebol e provavelmente como um futuro do Liverpool. Não vejo outro treinador que se encaixe tanto. Eu vi muita gente falando do De Zerbi também, hoje treinador do Brighton, mas eu vejo quase que um De Zerbi sucessor do Guardiola e um Xabi Alonso sucessor do Klopp, pelas características mesmo. Eu vejo o Xabi Alonso um treinador mais intenso, mais infiltrações, que dá um protagonismo para os laterais fantástico. Frimpong e Grimaldo, lateral direito e lateral esquerdo, tem um protagonismo surreal dentro desse Bayer Leverkusen, muito profundos, não são tanto do cruzamento, gostam de construir mais por dentro, de trocar de posições, isso é fantástico, não tem como não associar com Arnold e Robertson um potencial do que os dois podem fazer. E diferente do Klopp, usa 3 zagueiros e talvez, se ele realmente for o sucessor do Klopp, o Liverpool vai precisar ir para o mercado, mas todo mundo na frente muito desenvolto, assim. 2 volantes, e aí talvez o Liverpool tenha que se reencontrar, McAllister e Endo, nada impede. E um ponto que para mim chama muita atenção, pontas que não são pontas que jogam por dentro, quase que retomando o que foi o Klopp lá naquele momento de título de Champions League, com Salah e Mané e com o Firmino de falso 9. Por que não imaginar Salah, Darwin e Jota, Salah, Darwin, Luiz Dias, Salah, Darwin, Szoboszlai, e aí talvez até entregue mais possibilidades e Gakpo pro Xabi do que hoje o Bayer Leverkusen tem capacidade de entregar. Para mim, não tem como não pensar no Xabi como sucessor do Klopp, o que é muito interessante até porque o Klopp ele anuncia isso com uma certa antecedência, é possível que a diretoria até soubesse com mais antecedência ainda, e que abre margem para o Liverpool já começar a procurar um sucessor. Inclusive, esse respeito do treinador com o processo do clube que tanto acolheu ele, para mim mostra um potencial de sucesso enorme. E o indicativo mais forte de ser o Xabi esse sucessor, não que tenha alguma coisa fechada, é o fato de que talvez o time que mais pudesse buscar ele seria o Real Madrid, que anuncia a renovação do Carlo Ancelotti, ou, por exemplo, a gente poderia ver um Liverpool com dificuldades de negociação, e o mais curioso na coletiva, no mesmo dia em que o Klopp anuncia a saída do Liverpool, um jornalista, não vou me recordar o nome agora, faz uma pergunta para o Xabi,
perguntando se ele seria o sucessor. Ele é pego muito de surpresa, mas, obviamente, né, com toda a política de um bom treinador, fala que o foco dele está todo no Leverkusen, mas em momento algum ele descarta essa possibilidade. Em momento nenhum ele fecha alguma porta, ou seja, existe um caminho aberto para o Liverpool, e a partir daí a gente vai ver o que é que se constrói ao longo desse final de temporada. A gente ainda vai ver muito de Klopp. Vamos desfrutar dessa última temporada do Klopp, que pode fechar com mais um título de Premier League, já que lidera o campeonato nessa altura, nessa metade de temporada e que não dá indícios de queda de rendimento. Talvez o City possa fazer uma frente, o Arsenal, quem sabe, mas com toda a capacidade que ele já entregou, é bem possível que a gente veja algo bem incrível acontecendo nesse final de temporada também, ou a gente pode ver algo na Europa League também. Uma pena não ver o Klopp na Champions League nessa temporada, nesse final de temporada, quem sabe no final de carreira. E o depois disso a gente ainda não sabe. Eu acredito que ele vai descansar um tempo antes de tomar qualquer decisão mais definitiva. Pode ser que opte por executar um outro trabalho, talvez na Alemanha, para ficar mais próximo da família. Talvez numa seleção com menos intensidade. No Liverpool eu acho difícil, principalmente porque o Liverpool vai procurar um sucessor para ser o 20º, agora não vou lembrar exatamente, o 21º ou 22º treinador da história e trilhar uma outra carreira tão vitoriosa quanto. Mas é isso, bem chocante, eu não queria deixar de dar minha posição nesse formato diferente. Espero que você tenha gostado, vamos construir um diálogo legal aqui nos comentários. Se você curtiu, para mim o melhor termômetro de eu entender se vale a pena a gente continuar com esse formato é você deixando o seu like. Se eu ver que tem um volume muito legal de like em comparado com os outros vídeos, com certeza vou continuar com esse formato. Mais da câmera, talvez menos com prancheta, que talvez seja um pouco menos didático, mas ajuda a abrir um outro tipo de diálogo e obviamente dá mais praticidade para a produção do conteúdo, certo? É assim que a gente fecha por aqui. Um abração. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, que sempre tem conteúdo como esse por aqui. E é isso. Um abração e até a próxima.